precisam assinar. Meus queridos irmãos, fiquei pensando muito no que Deus estava falando conosco, e nesse mês, nesse trimestre, o tema sobre dieta, fiquei pensando bastante sobre o tema que Deus colocou para falar hoje. Fiquei pensando no tema geral, que é mais ampla um pouco ainda, que é a tomada do reino de Deus. Eu acho que o meu retorno está bastante alto, não sei. Marcelinha? Então, abaixar um pouquinho para mim o meu retorno. Então, e pensando nessa tomada do reino, pensando nisso, e pensando nessa questão da dieta, e pensando no tema de hoje, sabedoria sem valor. Buscando a Deus, e essa semana foi uma semana muito interessante, porque estava em Miranda, em uma imersão espiritual, quinta e sexta-feira, e depois ontem havia um ambiente aqui de glória. Um ambiente de glória. Começou às 8 horas da noite, terminou da manhã e terminou às 9 da noite. Um ambiente de glória. Nossa equipe está de parabéns. Todos que trabalharam, todos. Pessoas, pastores, pastoras, pessoas de outras igrejas, pessoas da nossa igreja, passando pelos passos de libertação. Uma coisa mais linda do mundo, ver pessoas sendo restauradas. Uma grande dieta. Tiago, capítulo 3, verso 13 até o 18 diz: quem entre vós é sábio e tem entendimento? Tiago, capítulo 3, verso 13 a 18. Me perdoem se eu for um pouco rápido, porque eu preciso ganhar tempo. Quem dentre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre as suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Pois onde há inveja, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia em paz para aqueles que promovem a paz. Quero iniciar essa mensagem e eu preciso que essa máxima fique como base, como fundamento. Nós somos tabernáculo aonde habita Deus. Repita, eu sou o tabernáculo aonde habita Deus. Essa é uma máxima que há de determinar toda a nossa compostura. Precisamos ter ciência desta realidade. O tabernáculo representa a própria presença de Deus.
estabelecendo um ambiente, habitando com o povo de Israel. Aonde a arca ia, ali estava a marca da presença. Esta influência ou valor que contribuía para a separação do povo daquilo que é sagrado do profano. Era um local de comunhão com Deus. Poderiam confessar, eles poderiam orar e oferecer sacrifícios, e nós vemos isso em toda a história de Israel no Velho Testamento. Deus dá a Moisés instruções específicas do tabernáculo, lugar onde ele se manifestaria ao povo de Israel. Nela estava a arca do concerto ou a arca do testemunho. Essa designação faz referência à tábua da lei, que ficavam harmonizadas dentro dela. E assim, somente o sacerdote poderia entrar naquele lugar santos dos santos. Somente ele poderia entrar no lugar santos dos santos. Hoje há um tabernáculo, e como nós iniciamos falando uma máxima, há um tabernáculo. E esse tabernáculo sou eu e você. Se naquela época o sacerdote precisava fazer uma dieta espiritual, para entrar no Santo dos Santos, assim também nós. Cristo, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz: o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós. Fala comigo. O Espírito Santo habita em mim. Está pensando? Dá para entender isso? Dá para entender a afirmativa que você está fazendo? Dá para entender, igreja, que você está dizendo: o Espírito Santo habita em mim? Presta atenção no que você está dizendo. O que a Bíblia está afirmando? Cristo, o tabernáculo mediador. Se você ler o texto de Hebreus, capítulo 7, até o capítulo 10, você vai entender muito mais sobre isso. Nós não temos tempo para discorrer, para estudar mais profundamente, bem que eu gostaria. No Novo Testamento, então, representa o simbolismo do tabernáculo e do templo. A nova aliança, a adoração a Deus, não está mais centralizada num determinado templo terreno, mas a própria igreja é o templo onde a presença de Deus habita com o seu povo através do Espírito Santo. Então, aonde eu ando, aonde a igreja vai, e a igreja somos nós estamos carregando a presença. Nós somos o templo do Espírito Santo. Para quem está anotando, 1 Coríntios 3, 16, 2 Coríntios 6, 16, Efésios 2, 21. Isso quer dizer que a verdadeira sabedoria habita em nós. Repete comigo: a verdadeira sabedoria habita em nós. Presta atenção. Ela é a sabedoria que vem do alto, como diz Tiago em sua carta. Sabedoria que vem de Deus. Ao estudar e me preparar e orando a Deus, pedindo a Deus, segunda-feira eu comecei já a preparar essa mensagem, porque eu sabia que eu teria que ter quarta, quinta e sexta e sábado. Seria muito difícil. Eu saio daqui
8h da noite. Mas na segunda-feira eu comecei a ler Provérbios. Irmãos, eu confesso que eu chorei. Leiam Provérbios capítulo 8 e capítulo 9. Nos inspira a olhar a sabedoria de uma maneira tremenda, onde ela se mostra como excelente. Nos fala da eternidade. Ela fala do banquete, o banquete da sabedoria. Leiam o texto, para vocês entenderem. É nos livros de Provérbios, capítulo 9, verso 10, que a gente vai encontrar uma outra máxima importante, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Conhecer o Espírito Santo é ter entendimento. Meu Deus, hein, Josué? Coisa profunda. Conhecer o Espírito Santo. Eu tenho o entendimento. Temer a Deus, eu tenho a sabedoria. Mas a minha intimidade com o Espírito Santo, a busca do poder do Espírito Santo, eu ganho entendimento. E não é humano. O temor é o antecorpo para as obras mortas. O temor é o antecorpo para as obras mortas, Lu. O foco vai para a palavra temor a Deus, que deve ser o anticorpo. Anticorpos são produzidos pelo sistema imunológico. São proteínas, globulinas, que protegem as pessoas contra invasores, microscópios, contra vírus, bactérias, substâncias químicas tóxicas. E eu quero dizer que o temor ao Senhor nos protege de alimentos profanos. Qual é a narrativa em que você tem se alimentado? Do que você se alimenta? Talvez de narrativas externas, conversas externas. Talvez de músicas profanas, que estimulam um montão de coisa, que joga para dentro de você um monte de lixo. E de repente, o lixo e você já não tem muita diferença. Não causa estranheza. É a mesma coisa que morar lá perto do lixão, e depois de 6 meses, o cheiro já não lhe incomoda. Só incomoda quem passa. Nossa, que cheiro horrível. Aqui está o critério que Daniel utilizou para a sua dieta espiritual. O aparelho digestivo do homem de Deus não suporta outra comida. Daniel não suportou outra comida. Isto é sabedoria com valor. O tema é sabedoria sem valor. Mas o que levou este homem a tomar atitude? É só a dieta? É só a comida? Jesus, o Santo de Deus, deseja compartilhar a sua mente com você, para que você possa ir além. Mateus capítulo 11, verso 10 diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O verso 19 do capítulo 11, verso 19, diz assim: veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão, beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Assim falavam de Jesus.
Mas o texto continua: mas a sabedoria comprovada pelas obras que a acompanhavam. Sabedoria, conhecimento, um monte de coisa que você possa falar bonito. Se não tiver embasado de obras, de coisa que você realiza, a tua conversa é vã. Cheio de conhecimento humano, mas nada pratica. Então, as obras, nesse caso, a sabedoria é sem valor. E a sabedoria de Jesus tinha valor. A sabedoria dele era comprovada por aquilo que ele vivia. O tabernáculo celestial é onde habita a verdadeira sabedoria. Aí vocês vão ler lá em Provérbios isso. Isso me encantou demais. Cristo nos leva consigo ao Santo dos Santos, no céu, o verdadeiro tabernáculo celestial, como diz Hebreus capítulo 8, verso 2. O Espírito de Cristo nos conduz a esse Santo do Santo. Nós já estamos, e como igreja, já estamos vivendo a eternidade. Porque a eternidade não tem alfa e nem ômega. Ela não tem começo nem fim. Então, se eu sou em Cristo, uma nova criatura, viva hoje a tua eternidade na presença dele, ainda que nesse tabernáculo carnal viva Cristo. Há uma nova aliança. A nova aliança em que somos o templo onde habita Deus. Temos que pensar a partir de quem somos se quisermos ser vitoriosos. Se você quer ser vitorioso na vida, você tem que partir do pressuposto do temor ao Senhor, de quem você é. Você não é qualquer coisa. Meu irmão, minha irmã, você é filho de Deus Altíssimo. Toda a autoridade e todo o poder está sobre nós. É assim que Deus nos constituiu. 1 Coríntios capítulo 3, 16 diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês não sabem disso? Será que vai continuar agindo desse jeito? Será que vai continuar vivendo no pecado e caminhando no pecado, na hipocrisia, na mentira, na falsidade? Vai continuar? Você vai para o inferno. Quero dizer um triste recado para você: a tua sabedoria não acompanha obras de justiça. Por isso você vai para o inferno, porque você não é filho de Deus. A igreja precisa acordar da sua dormência, da sua futilidade, do seu egocentrismo. Aliás, egocentrismo é a prática maior deste mundo. Você quer ver? Eu dou uma opinião. Dou uma opinião aqui para o meu querido Josué, meu amigo. Aí o Josué fala assim: bom, essa é a forma que o senhor pensa. O que eu penso é de outro jeito. A tua verdade é uma, a minha verdade é outra. Não é assim que a sociedade está? É uma sociedade egocêntrica, que não fala mais em tese, não sabe mais conversar, não sabe trazer um tema bíblico ou não, e aprofundar, e ver se tem a ver com aquilo que eu sou em Cristo Jesus, lavado, regenerado pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus em vosso corpo. Ou o seu corpo está sendo usado para prostituição, ou o seu corpo está sendo usado para olhar vídeos de mulher pelada, de pornografia. Como está o seu corpo?
vosso corpo e o vosso espírito pertence a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, diz assim até 23. Se alguém destruir o santuário, presta atenção. Se alguém destruir o santuário de Deus, que é o seu corpo, o meu corpo, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vocês estão entendendo porque Deus disse que nós somos a menina dos olhos dele? Que somos sagrados. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os seus padrões, segundo o seu padrão, você acha que é o bonzão, né? Não é não, tá? Você não é bonzão coisa nenhuma. Só porque você tem a habilidade de fazer algumas coisas aí, você acha que é o cara. Ou a cara. Não é não. Desculpe te dizer, você é bobão. Ou uma bobona. Não se engane. Se alguém de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se, bom, o Senhor vai mais forte, louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na estutícia deles. E também o Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe o que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Paulo então, no início desse capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 2 e capítulo 3, ele se refere a 3 tipos de pessoas, que não vou me aprofundar, é apenas parte desse tema. Ele vai falar do homem natural, no capítulo 2, e no capítulo 3 ele vai tratar do homem carnal e espiritual. Ele trata também do homem, do homem natural. Então, colocado esse conceito de que somos, de quem somos e para quem somos, voltamos ao tema: sabedoria sem valor. Sabedoria sem valor. Diferença entre sabedoria humana e a sabedoria divina. O texto lido aqui, encontramos 3 tipos de pessoas no capítulo 2 e 3. Homem natural, carnal e espiritual. E Paulo está tratando seriamente sobre os valores que cada um carrega. Qual é o valor que você carrega, meu irmão? O valor que você carrega é testemunhado pelas tuas obras. Me mostra as tuas obras que eu vou dizer quem você é. É pelo resultado do seu comportamento. O resultado do seu comportamento denuncia e diz quem você é. Irmãos, eu estou chegando a um ponto, como pastor, que eu não estou tolerando mais mentiroso. Tem gente que acha que a gente é bobo. Fica com ela, pastor, o senhor sabe, eu sei sim. Eu sei que você é mentiroso. Você fica tentando me enrolar, vai te catar, meu. Não está vivendo nem um pouco a palavra de Deus. Eu conheço a sua história, conheço você. Para aí. Fica com essa conversa mole. É porque ela, é porque ele. É porque é você. Porque se você fosse luz, estaria iluminando. Para de culpar os outros. O outro que é porcaria. Porcaria é você. Que não presta atenção, não lê Bíblia, não ora, não se consagra, não tem intimidade com o Espírito Santo. E tem uma sabedoria vã, sem valor. O homem carnal está entre os dois, tanto o espiritual como o natural. É o morno,
como é descrito lá em João, na revelação apocalíptica. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Foi o que nós lemos em Provérbios. Tanto o homem natural como o carnal ainda vivem em valores carnais. A pessoa se converte, aceita Jesus, é batizado, mas ainda vive com os hábitos do mundo. Não toma uma decisão. Pastora Deise, ontem, na palestra dela, parabenizei, inclusive, por um exemplo, ela criou um exemplo muito interessante. Uma lata de lixo, cheia de lixo fedendo. Aí você pega o Baygon, é Baygon que você usou? Tá bem, ela usou Baygon. Vamos ver, né? E ó, pulverizou dentro. Naquele momento, os bichos ali morreram. Mas ninguém despejou aquele lixo. O que aconteceu? Voltou a feder. Assim é a vida do crente. Acho que vai na casa de um profeta, recebe uma pulverização. Ai, agora tu. Fui no culto da palavra, falou comigo. Mas tirou o lixo. Pediu perdão. Se arrependeu? Não. Está com o lixão dentro do lixo e vai continuar fedendo. Só passou um pouquinho, uma semana, daqui 15 dias está fedido, tudo fedido. Porque não tirou o lixo. E sabe por que não tirou? Porque você é apaixonado por ele. O aparelho, então, tanto o homem natural como o carnal, ainda vivem em valores carnais. Isso é, o aparelho digestivo aceita alimentos que deveria provocar nojo. Por quê? Porque você é carnal. Como destaca Apocalipse, o anjo diz à igreja em Laodiceia: não é morno e nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Assim porque mornos, não é morno nem quente. Estou a ponto de vomitar você da minha boca. Essa é a condição da igreja que anda segundo os padrões do mundo. Portanto, a sabedoria sem valor flui de si mesmo e não do Pai. Jesus é contra tais comportamentos, pois ao conhecê-lo, vivenciá-lo, deveria ser o suficiente para matar a sede e a fome. Deveria. E ele nos dá um exemplo ao fazer um milagre. E este milagre é diferente de todos. E por que é diferente de todos? Porque traz em si mesmo uma maldição. Veja que está em Mateus capítulo 21, verso 18 a 22. Mateus capítulo 21, 18 a 22. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figura à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira-te ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Meus irmãos, o aparelho digestivo espiritual, ou celestial,
Quando falamos de dieta, pensamos em alimentos que podem ser digeridos sob critérios científicos, médicos, nutrólogos. Eles avaliam o hábito alimentar. Depois estabelecem uma dieta. Paulo, aos Coríntios, também faz uma avaliação. Classificação em 3 bases: homem natural, carnal e espiritual. A grande diferença está na qualidade. A grande diferença está quando a dieta é de alta performance. A dieta é regrada, minuciosamente preparada. O atleta, ele mesmo, opta por uma dieta, por entender que há um alvo a ser atingido. Eu lembrei muito do Beto na hora que eu estava. Aliás, ele me inspirou a isso, porque falando sobre essa questão de alimentar, e ele foi muito firme nisso. Deixa eu arrumar minha camisa que está me incomodando. Fazer o quê, né? E deixa de incomodar vocês e olhar minha camisa saindo. O valor determinado na dieta. Somos capazes de entender agora a dieta de Daniel. Eles estavam escravizados. O Império Babilônio, o primeiro Império Babilônio, em 626 até o período de 539, tinha tomado o lugar da Síria, uma superpotência. Era uma superpotência mundial. O exército babilônio de Nabucodonosor tinha conquistado Judá. E o que fez? Levou todo mundo. Aprisionou todo mundo. Milhares dentre o povo de Deus estavam como escravos. Ao passo que outros fugiram, tanto para Jerusalém, como também para o Egito. Fugiram. O templo foi sequestrado. Eles já não tinham mais a arca. Eles perderam a presença. Meu Deus. Presta atenção. Israel perdeu o direito da posse das terras. Entre aspas, perdeu, porque pecou, porque se misturou, porque se permitiu a olhar para outros deuses, para outros valores. Brinca com as coisas de Deus. A história deve dizer a nós, a história deve nos ensinar. Quem não conhece a história, torna-se ignorante e imprudente com o futuro. E nós vemos aí, que em meio a esses, Deus tinha um homem chamado Daniel, que procurou dar incentivo a eles, incentivando-os, lembrando-lhes que no final de contas Deus exercia o controle sobre os acontecimentos. Daniel, ele não tinha arca, mas ele tinha lembrança. Fala assim, Daniel não estava com a arca, mas ele tinha a lembrança. Ele tinha a presença. Ele tinha um ambiente. Fala, ele tinha um ambiente. E então, levantou Daniel, que tinha guardado em seu coração a sabedoria com valor. Ele decidiu por uma dieta de alta performance, por conta do Senhor. A sua decisão teve de passar por um processo digestivo
espiritual. Filipenses, qual seria esse processo digestivo espiritual? Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9 diz, já estão chegando. Quanto mais, irmãos, tudo que é honesto, olha lá, aqui ó, é aqui que passa, é por esse texto, presta atenção, que é por esse texto, que você vai entender, que no seu aparelho digestivo espiritual ou celestial, eu agradeço a Deus porque eu fui provocado a pensar sobre dieta. E quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Coma, pode comer, isso dá certo. E o Deus de paz estará convosco. Eu e o Paulo Fernando, mais é uma equipe, mais um grupo, que ainda não configurou uma equipe, mas um grupo de empresários. Estamos trabalhando em cima de valores. Sabedoria com valor. E nesse trabalho, quem quiser ser um empresário de Deus, com visão de reino, ele precisa ter os valores do reino. Porque se ele for mentiroso para o governo, se ele for mentiroso e fazendo falcatrua, ele está perdido. Não é isso, Paulo? Empresário safado não vai para o céu, não. Empresário mentiroso não tem parte no reino. E não vem com conversa fiada, não, porque sabe como que é. Se você falar para mim, você sabe como que é o nosso governo, você não tem fé, cara. Você precisa ter fé. Pega a história dessa igreja, e aí eu estou mostrando sabedoria com obras. O que foi feito? Se não foi pela fé, as decisões que é tomada no realize, é ter decisões tomadas pela fé, porque a gente depende do coração de cada membro, e não da nossa habilidade de gestar. O que a gente pode fazer é evitar gastos e desperdício. Isso faz parte na excelência do trabalho que o pastor Cláudio e toda a equipe está trabalhando. Mas convencer você de dar, isso é com Deus. Então o justo viverá da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agir pela fé, meu amigo, você vai agir por um outro caminho. E se o seu organismo, o seu sistema digestivo, espiritual, for natural, aí só está o seu espírito. Você vai digerir e não vai fazer mal nenhum. Sabe por quê? Porque é você carnal ou é você natural sem os valores do reino. O Espírito Santo não está em você. Se tivesse, você ia ter nojo de fazer o mal. Se o Espírito Santo está em você, nesse templo não entra porcaria. Porque o que Daniel fez não é a questão da comida. A comida é apenas as obras do valor que ele tem dentro dele. Dá para entender? A dieta de Daniel tem a ver com o estabelecimento do reino, de firmeza no reino, de estar no reino, caminhar no reino. Qual foi a consequência? Eu não como essa comida. Se não comer, vai morrer. Aí fizeram falcatrua que quem não comesse ia morrer. Foi decretado. E ele permaneceu no propósito de glorificar a Deus. Não se misturou com a comida. Era com a comida? A
comida era a expressão das obras de um coração sincero diante do Pai. Era só isso. Não tinha a ver com comida. Quem achar que tinha a ver com comida, é errado. Tinha a ver com a atitude diante do Pai, quem Ele amava. Ele cria que Deus era Senhor de tudo. Processo digestivo espiritual ou celestial. Que eu demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Tiago capítulo 3, verso 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição, egoísmo, não se gloriem nisso, nem neguem ou mintais, ou extingueis em outra tradução, a verdade. Esse tipo de sabedoria, e o texto está colocando em entre aspas, não vem de Deus, mas é terrena, não é espiritual. E ele diz ainda, é demoníaca. Verso 15. Verso 16 diz, onde há inveja, ambição, egoísmo, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Não sabeis, meus irmãos, diz a palavra, que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então presta atenção, que não tem pecadinho nem pecadão. Se eu pegar essa folha aqui em branco, ó, presta atenção aqui, vocês aí do fundão, não perca a bênção. Essa folha em branco, se eu colocar um pinguinho, o mínimo que for, já não é mais branca. Então, pastor, mas não tem problema. Tem. Se passar pelo processo do aparelho digestivo espiritual, você vai ver que você vai vomitar, porque não passa. Não passa. Meus irmãos, esse alimento de fato não vai perpassar. De jeito nenhum, eu vou ter que adiantar um pouquinho mais aqui. Timóteo, 2 Timóteo, semelhantemente, 2 Timóteo 2,5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. De acordo com as regras. Consequência da má dieta, irmãos. Como vimos lá na figueira. Jesus olhou para a figueira. Agora voltando e fechando. Jesus olha a figueira. Estava cheio de folhagem. Por isso que Jesus foi até ela. Sabe por quê? Marcos vai falar, Mateus também, Lucas também vai tratar do mesmo tema. De forma diferente, claro, mas vão tratar. É que a figueira, antes de dar o figo, ela vai dar, antes de dar a folha, ela dá o figo. E ela estava cheia de folhas. E Jesus foi lá e meteu a mão na folhagem, assim, procurou o figo, não tinha. Mas como que pode uma figueira? E Jesus então, não nasça mais nada de ti, vai morrer agora. Agora eu pergunto, qual é a figura? Quem pode me dizer aqui? O que é a figueira? Simbolicamente. Quem é a figueira? Quem é a figueira?
no Velho Testamento, quem simboliza a figueira? A figueira simboliza Israel. Ele olha para o seu povo que deveria ter fruto e não tem. Então o que tem? Uma aparência. E eu quero concluir dizendo, meu irmão, sabedoria sem valor é viver de aparência de crente, de aparência de convertido, e não ser convertido. Chega de aparência. Chega de mentira. Pai, eu quero te pedir que a tua bênção possa estar com essa igreja, e que teu Espírito Santo possa refletir a tua glória nesse lugar. Eu sei que a tua palavra é clara, que quando nós permitimos o Senhor entrar, o Senhor faz uma intervenção cirúrgica milagrosa em nós. O Senhor faz uma transformação, uma coroação. O Senhor transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Consequências de uma má digestão. Agora, Senhor, o Senhor nos alerta que as obras finais do pecado é a morte. E cada vez que nós nos alimentamos das coisas do pecado, usando uma sabedoria sem valor, nós estamos matando a nossa alma. Senhor, só nos resta saber claramente para quem devemos abrir o nosso coração. E o Senhor bate. O Senhor é o bom alimento. O Senhor é o pão. O Senhor é a água. Então, Senhor, eu prefiro deixar o Senhor entrar, porque Tu és o meu Redentor, Jesus de Nazaré, que deu a vida por mim, como celebramos hoje nessa ceia. Aquele que crê e confessa, como vimos ontem, o nome do Senhor e Salvador. E a igreja, com autoridade, poder e domínio sobre todas as coisas, para conter os assassinos, demônios que vêm para destruir, matar e roubar. Por isso, Senhor, eu prefiro me conectar contigo e fazer do Senhor Jesus a minha verdadeira sabedoria. Abundar em mim com valor, como abundaste em Daniel, em que as suas obras de justiça se manifestaram e influenciaram uma nação inteira. Abençoe essa igreja, para que se torne um manancial onde todos possam beber e dela desfrutar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Agora vai ter uma assembleia, tá? Deixa eu me recompor. Gostaria de que nós pudéssemos fazer